Infelizmente, muitas pessoas acabam se abandonando quando estão dentro de um relacionamento. E algumas delas nem sabem, mas já se abandonaram mesmo antes de estarem em um relacionamento. Por isso, nesse vídeo eu quero ajudar você que sente que a sua autoestima está abalada ou que percebe que você também precisa se amar. Se você quer ter uma autoestima poderosa, assista esse vídeo até o final porque eu vou te ajudar nesse processo. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. A sua autoestima tende a diminuir quando você está dentro de um relacionamento? Ou isso aconteceu em algum relacionamento específico ou está acontecendo nesse relacionamento especificamente, mas não costuma acontecer? Você já se questionou o porquê que isso acontece na sua vida e se isso pode vir a ser um padrão que você está repetindo? É importante que você comece a observar esses aspectos, porque às vezes é o relacionamento atual que está influenciando na sua autoestima diminuir cada vez mais. E às vezes é um padrão que você já tem, não é necessariamente desse relacionamento. É importante que você observe e reflita a respeito disso. Primeiro passo para você não perder a autoestima quando você estiver dentro de um relacionamento, para que você consiga manter a sua autoestima elevada ou até para que você consiga elevar a sua autoestima, caso você perceba que costuma ter uma autoestima baixa. Primeiro, seja a sua prioridade. É muito comum as pessoas entrarem dentro de um relacionamento e dedicarem muita energia àquele relacionamento e esquecerem de dedicar energia para si mesmo ou para si mesma. Então é importante que dentro de um relacionamento você cultive momentos de autocuidado, que você se priorize, que você tenha um tempo só seu. Você não precisa estar 24 horas, especialmente se você não é casado ou casada com a pessoa, grudado nessa pessoa. Então é importante que você tenha o seu tempo também para fazer as coisas que você acha legal e às vezes para o outro aquilo é indiferente ou o outro não gosta, não se sente bem. É importante que você cultive hobbies, que você tenha momentos de lazer. O que você faz que é divertido, o que você gosta de fazer que gera em você sensação de bem-estar, mesmo quando você não está ao lado daquela pessoa. Porque muitas pessoas cometem o erro de só ir conhecer um lugar legal, só sair para passear se estiver acompanhado do namorado ou da namorada. E isso é um grande equívoco, porque você também precisa ter momentos só seus. É claro que você, se está dentro de um relacionamento, você vai ter a noção de quais são os ambientes que é para uma pessoa que está dentro de um relacionamento e quais são os ambientes que não. Você vai ter a noção de como você deve se portar diante das situações e aquilo que é intolerável se você está dentro de um relacionamento. Então, tendo a noção disso, tendo a consciência disso, você se permite fazer coisas diferentes ou você só faz coisas diferentes se estiver ao lado dessa pessoa? É importante que você se permita se aventurar também, se permita conhecer lugares novos, se permita ir de repente em um restaurante do qual você sempre teve vontade e ainda não foi. Você pode pensar o que para você faz mais sentido hoje. E dentro desse passo 1 de se priorizar, também é importante você investir no seu desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas ficam estagnadas quando estão dentro de um relacionamento, acham que já está tudo bem, que está tudo certo, que não precisam buscar se trabalharem, que não precisam buscar se tornar a sua melhor versão. Mas o fato é que é extremamente importante que a gente continue a se trabalhar, mesmo se estamos dentro de um relacionamento. Porque isso não vai ser só bom para a gente, mas vai ser bom para outra pessoa também. E pensa comigo, se a outra pessoa for uma pessoa que gosta de se desenvolver, que gosta de se trabalhar, que gosta de sempre estar estudando, buscando coisas novas, e você fica na zona de conforto, se você também não busca por coisas novas, se você também não busca se trabalhar, será que em algum momento ainda vai existir compatibilidade entre vocês dois? Então, além de ser muito bom para você buscar por desenvolvimento pessoal, também vai ser muito bom para o relacionamento. E pensa você, se você for a pessoa que você gosta de se desenvolver, que você gosta de se trabalhar, se a outra pessoa, você olha para ela e você percebe que aquela pessoa ela não quer avançar, como você se sente diante disso? Será que você estaria disposto ou disposta a passar uma vida inteira ao lado de alguém que não quer se desenvolver? De alguém que quer ficar ali no mesmo lugar? E não que exista um grande problema de alguém querer ficar ali no mesmo lugar. Mas, para quem gosta de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal,
talvez essa pessoa que quer ficar estagnada, parada, sempre no mesmo lugar, tendo as mesmas atitudes, não seja coerente. E particularmente eu percebo que a vida, ela sempre exige que a gente vá crescendo, vá se desenvolvendo, vá se desafiando. Então, por mais na zona de conforto que às vezes a gente possa querer ficar, a vida ela sempre dá um empurrãozinho para a gente tomar uma nova atitude, para a gente agir diante da vida, para que a gente não fique estagnado ou estagnada. Então, se priorize, tenha um tempo só seu, tenha momentos com você. Não deixe os seus projetos, não deixe aquilo que é importante para você para dedicar toda a sua atenção ao seu relacionamento. O relacionamento é um dos pilares da sua vida. Se você colocar toda a sua energia, toda a sua atenção dentro do relacionamento e esquecer das outras áreas da sua vida, tem essa tendência mesmo da sua autoestima diminuir. Principalmente se o relacionamento acabar. Porque aí você muitas vezes vai se questionar, poxa, mas eu me dediquei tanto, eu dei o meu máximo e essa pessoa agora terminou comigo? Quando na realidade ninguém é obrigado a continuar na nossa vida. As pessoas, elas chegam na nossa vida e elas permanecem porque elas querem, porque elas se sentem bem, porque elas querem cultivar algo. Mas, imagina só, se você dedica toda a sua atenção no relacionamento, como você ia se sentir se, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos ou menos, a pessoa ela terminasse com você? Por isso que todas as nossas fichas não devem ser colocadas dentro de um relacionamento. O relacionamento é muito importante, ele deve ser priorizado sim também, mas nem por isso você deve se abandonar. Você está gostando desse vídeo? Então clica aqui embaixo e deixa o seu like. 2. Tenha uma conversa interna positiva e de um lugar adulto. Existe um conceito que é chamado de análise transacional. E eu não vou abordar profundamente isso aqui, mas se você quiser eu posso gravar um outro vídeo trazendo mais detalhes a respeito dessa análise transacional. Mas basicamente a gente tem várias vozes na nossa cabeça. Às vezes é uma voz mais crítica, às vezes é uma voz mais acolhedora, às vezes é uma voz mais vitimista, às vezes é uma voz mais salvadora de querer salvar as pessoas. Então comece a observar o seu diálogo interno, porque ele também vai definir o nível da sua autoestima. Se o seu diálogo interno ele é muito negativo, se muitas vezes você age no lugar de uma criança ferida, de uma criança que está machucada, e não age de um lugar adulto, você muitas vezes vai se frustrar e você muitas vezes não vai ter uma autoestima boa, porque o seu foco às vezes pode estar nas coisas negativas, pode estar nas suas dificuldades, pode estar no sentimento de rejeição que às vezes você carrega, do medo de se sentir abandonado ou abandonada. Então comece a observar a conversa que você tem com você mesmo ou com você mesma. Será que você fica se diminuindo? Será que você fica se comparando? Será que você fica se colocando para baixo? Como está a sua conversa interna? Será que você se sente capaz de realizar aquilo que você quer? Será que você enxerga essa outra pessoa quando você está em um relacionamento muito grande, você como pequeno ou pequena? Será que você coloca essa pessoa em um pedestal? Ou você enxerga o seu valor e você vê que vocês estão de igual para igual dentro desse relacionamento? Será que você idealiza demais esse outro? Às vezes pinta uma fantasia que o outro é uma coisa quando na realidade esse outro não é? Então, esteja atento ou atenta à sua conversa interna, porque ela vai definir muito o nível da sua autoestima. Se você não tiver uma conversa interna positiva e não vier de um lugar adulto, se você não pensar realmente, poxa, isso aqui não faz sentido, isso aqui é só da minha cabeça, mas não está condizente com a realidade. Se você não começar a fazer essas análises e a perceber as vozes que às vezes vêm para te sabotar, é claro que a sua autoestima ela não vai ser boa. E muitas vezes essas vozes internas que a gente tem, elas nem são vozes nossas. A gente se acostumou a repeti-las, mas muitas vezes essas vozes, elas vêm das autoridades que a gente teve durante a nossa infância, adolescência. Então, se eu era muito criticada pelo meu pai, pela minha mãe, pelas pessoas próximas, pelos cuidadores, pessoas responsáveis por mim, é muito provável que quando eu vá crescendo, eu vá consolidando essas vozes e aquilo eu vá naturalizando e achando que aquilo é verdade, quando muitas vezes não é. Às vezes, por exemplo, alguém pode não se sentir capaz, porque isso foi dito para ela durante a infância. E aí essa pessoa, ela vai absorvendo aquilo dali.
E tudo aquilo que é dito dos 0 aos 7 anos vai sendo registrado no nosso inconsciente. E depois a gente só vai consolidando aquilo. E nessa idade a gente não tem inteligência emocional para saber que aquilo ali foi uma sementinha que plantaram na gente, mas que não condiz com a realidade, que não é quem realmente nós somos. Mas por acreditarmos naquilo ali, a gente acaba vivenciando aquilo que a gente acredita. A gente acaba seguindo naquela direção. Então, quais são as mentiras que hoje você pode estar se contando? Qual é a conversa interna que você está tendo com você que às vezes está fazendo a sua autoestima diminuir? Será que você tem se tratado bem? Você tem se respeitado? Será que você tem falado coisas positivas para você? Ou será que você se xinga de burra, de incapaz? Será que você olha para você e você vê que você talvez não vai conseguir? Será que você sempre acha que para você as coisas são mais difíceis e que para as outras pessoas é mais fácil? Então, pare para se questionar. Você vai saber exatamente qual é o tipo de conversa interna que você está tendo com você. Você precisa trabalhar essas vozes para que você olhe para esse lugar de um lugar mais adulto, e não de um lugar de dor, e não de um lugar onde você está apenas repetindo as suas dores, mas sim de um lugar onde você consegue olhar com uma visão mais ampla a respeito daquilo que você está pensando e se questionando se realmente faz sentido ou não, se isso não condiz com a realidade, mesmo que nesse momento você esteja vivenciando isso. Se você quiser um vídeo especificamente explicando bem direitinho essas vozes, você me diz aqui nos comentários. 3. Honre as suas promessas e tenha limites. É importante que você honre aquilo que você fala para você mesmo ou para você mesma. Quantas vezes a gente fala algo, a gente diz que vai fazer algo e a gente não cumpre? Tanto para a gente quanto para as outras pessoas. Mas o foco aqui é você. Quantas vezes você já prometeu algo para si mesmo ou para si mesma e você não cumpriu? Por exemplo, segunda eu começo na academia, segunda eu começo a fazer a dieta, não, hoje eu mereço porque o dia foi estressante, eu vou comer esse docinho. Então, quantas vezes você se prometeu algo, você disse que ia começar a estudar, ia começar a levar o seu projeto adiante e você não fez? Quantas vezes você disse que não ia mais aceitar desrespeito e você continuou aceitando? Então é extremamente importante que você comece a cumprir aquilo que você promete para você. A evitar falar aquilo que você verdadeiramente não tem intenção de fazer. E também que você tenha limites e que você estabeleça esses limites, não só para os outros, mas para você também. E esses limites que você estabelece, eles precisam ter consequências. Por exemplo, se você diz que não vai aceitar mais desrespeito da pessoa X, aí vem a pessoa X e te desrespeita, e você simplesmente tolera, você não toma nenhuma atitude diante disso, é óbvio que a sua autoestima não vai ser boa, porque você não está se respeitando. Você está deixando que as outras pessoas te desrespeitem. Então é preciso que você estabeleça consequências caso os seus limites eles não sejam respeitados. Às vezes a consequência é você se afastar daquela pessoa, você não conviver mais com ela. Você pode pensar o que faz sentido para você diante da sua realidade. Mas é importante que quando os limites sejam quebrados, as consequências elas sejam aplicadas. Porque limites sem consequência é apenas uma sugestão. E os limites para você mesmo ou para você mesma? Às vezes você pode estabelecer um limite de que você não se permite estar em um relacionamento que te adoece, em um relacionamento que te causa mais dúvidas do que certezas, em um relacionamento do qual a pessoa ela sempre tenta te manipular e ela nunca assume aquilo que ela faz também. Então, pensa na sua realidade, quais limites você pode colocar para si mesmo ou para si mesma. Porque esses limites, com certeza, também vão auxiliar na sua autoestima, para que você tenha uma autoestima mais elevada, independente de você estar ou não dentro de um relacionamento. Recapitulando, primeiro, seja a sua prioridade. Segundo, tenha uma conversa interna positiva e de um lugar adulto. 3, honre as suas promessas e tenha limites. Toda vez que você passa por cima de você, por cima do que você sente, dos seus valores inegociáveis, toda vez que você aceita desrespeito, toda vez que você aceita receber migalhas, a sua autoestima ela diminui. Se você não está conseguindo melhorar a sua autoestima sozinha, se você sente que a sua vida amorosa te traz mais sofrimento do que paz, se você quer se tornar uma nova mulher,
ter uma autoestima elevada e viver um relacionamento saudável, eu vou deixar o meu contato como terapeuta especialista em relacionamentos aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo que eu vou te explicar como funciona a metodologia que eu aplico e como eu posso te ajudar nessa jornada de elevar a sua autoestima e ser a sua melhor versão. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!